Olá pessoal, como vão vocês? Vamos dar início à nossa segunda aula de revisão, tá certo? E aí a gente vai continuar com propriedades da matéria, mas aí a gente vai focar em propriedades químicas e físicas, principalmente as físicas nessa aula de hoje, tá certo? Mas o que são propriedades químicas e propriedades físicas? Propriedades químicas são aquelas propriedades que há mudança na transformação da composição da matéria, certo? Por exemplo, quando a gente coloca um feijãozinho no fogo, do estado que ele está lá inicial ao final, ele muda totalmente, porque você não come feijão cru. Há uma mudança nas propriedades organolépticas, no gosto dele, no cheiro, né? Isso é claro. O ferrugem, por exemplo, um portão novo, um portão enferrujado, há mudança visual. A composição muda. De ferro 0 passa a ser óxido de ferro 3, é certo? Que é a ferrugem. Então, já nos processos físicos, nas propriedades físicas, não há mudança na composição. Por exemplo, a água, quando passa do estado líquido para o estado gasoso, continua sendo água, H2O, certo? Isso é um exemplo. Em outras substâncias também, quando passa do estado de agregação, do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, continua sendo aquela substância. Não houve mudança nas propriedades químicas, em sim nas físicas, tá certo? Beleza? Então, focando um pouquinho mais nas propriedades físicas, esqueça um pouquinho as químicas agora, mas as propriedades físicas existem dois tipos, que são as gerais e as específicas. As gerais são aquelas propriedades que todo mundo tem, certo? Que é massa, todo mundo tem massa, todo mundo tem volume, todo mundo ocupa lugar no espaço, todo mundo pode ser dividido, tá bem? Então, você não dá para identificar um determinado ser, uma determinada substância através dessas propriedades. As propriedades específicas, sim, são particulares daquele determinado ser ou daquela determinada substância. Por exemplo, propriedades organolépticas, densidades, ponto de fusão e ponto de ebulição. Propriedades organolépticas são aquelas que a gente identifica através dos nossos sentidos, como gosto, né, como o sabor no caso, e o odor, né, o cheiro. A gente consegue identificar uma comida, né, até uma pizza, por exemplo, a gente sabe o cheiro de uma pizza e sabe até qual é o sabor através das propriedades organolépticas, tá certo? E de um perfume, às vezes a gente tem um cheiro da pessoa, um perfume específico que aquela pessoa usa, você já sabe quando a pessoa está chegando, quando ela vem a uma determinada distância. Isso aí a gente consegue ver que é uma propriedade específica daquela substância, tá bom? A grosso modo a gente também tem propriedades específicas, né? Se a gente for levar em consideração a comparação, a grosso modo, nossa com as moléculas, a gente também tem a digital, que é específica de cada ser, e o DNA. Certo? Tanto é quando uma pessoa comete um crime, se deixar lá um vestígio biológico, né? E aí a pessoa consegue identificar através do DNA quem é o responsável pelo aquele delito, tá bom? Porque é específico. A mesma coisa acontece com as substâncias. A gente consegue identificar qual substância se trata através das propriedades específicas dela. Então, pessoal, nessas passagens, né, do estado de estado, existe aqui esse diagrama que você pode perceber que a mudança do estado sólido para o líquido acontece com a absorção de energia. Como assim, professor? Vamos lá. Se você pega uma quantidade de gelo, coloca na panela e põe em cima do fogão e acende fogo, você está fornecendo energia a esse gelo e ele vai fazer o quê? Vai absorver essa energia e vai passar para o estado líquido. Esse processo é chamado de fusão, beleza? A água vai continuar, a água líquida vai continuar absorvendo lá a energia e vai passar para o estado gasoso. Esse processo é vaporização. Tranquilo? Na vaporização existe evaporação, que é aquele processo quando a gente derrama uma quantidade pequena de substâncias e ela consegue absorver uma certa energia e vai aos pouquinhos evaporando. Tranquilo? Ebulição é quando a gente consegue colocar uma quantidade grande razoável de água e acende o fogo, por exemplo, ela vai passar do estado líquido para o gasoso, formando aquelas bolinhas, né? Que você já conhece bem. E aí essa é a ebulição. E calefação é quando a gente aquece uma superfície e coloca esse líquido nessa superfície quente e acontece uma evaporação, uma vaporização instantânea. Vai o barulhinho, né? Isso é calefação, beleza? Então, no estado aqui, deixa eu colocar o apontador, no estado da evaporação existe três, tá? Que é evaporação, calefação e ebulição. Tranquilo? A gente vai trabalhar muito com ebulição, porque é um processo que a gente aquece uma certa quantidade dessa substância. Então, vamos lá, processo do sólido para o líquido, fusão, líquido para o gasoso, evaporação. Tranquilo? Aqui tem três. Processo inverso de gasoso para o líquido é condensação, às vezes também chama de liquefação, que é até mais intuitivo, né? E já de líquido para sólido é solidificação, beleza? Tranquilo, é isso. Líquido para o sólido, solidificação. Solidificação.
Já o processo do sólido para o vapor direto, isso acontece muito com o CO2, que é o gelo seco no estado sólido, passa diretamente para o estado de vapor, o gasoso. E isso é chamado de sublimação. Em sua volta, ressublimação, do gasoso direto para o sólido. Beleza? Tem alguns livros que não identificam como ressublimação, deixa tanto a ida quanto a volta do estado sólido para o gasoso e vice-versa como sublimação, somente, tá certo? Só que eu já estou dizendo há um tempão a vocês que a gente tem que fornecer energia para que esse processo de sólido para o líquido acontecer, do líquido para o gasoso acontecer, ou do sólido direto para o vapor acontecer. A gente tem que fornecer energia, ou seja, a substância vai ter que absorver essa energia, certo? Para poder conseguir mudar seu estado de agregação. Isso é chamado de processos endotérmicos, beleza? Então, se ele absorve energia para mudar de estado de agregação, o processo inverso vai liberar essa energia que ele absorveu, tá certo? Por exemplo, um exemplo bem simples, tá? Sim, essa volta, que eu tinha até esquecido essa volta aqui, ela é exotérmica, expulsando energia. Isso é bem intuitivo. Qual pessoa não teve a curiosidade de colocar a mão lá em cima de uma panela com a que está evaporando, está saindo aqueles vapores? Quando a gente coloca a mão, a gente sente o quê? Quente, não é isso? A gente é capaz de queimar a mão. Por quê? As moléculas estão saindo lá a molécula de água está passando do estado líquido para o gasoso e aí vai evaporando, bate na tua mão, ela está quente, você sente ela quente. O que é que acontece? A energia que estava nessa molécula passou para a tua mão, por isso que tu sente quente. E a molécula de água que estava aqui perdeu essa energia. Quando ela perde essa energia para a tua mão, ela passa do estado de vapor para o estado líquido. Por isso que tu vê tua mão molhada, tu sente tua mão molhada também, além de quente, ela fica molhada, porque ela passou aqui, ó, do estado de vapor, né, estado gasoso, para o líquido. Tranquilo? E o contrário, professor, tem algum exemplo? Tem. Quando a gente ultimamente está higienizando muito as mãos com álcool, não é isso? Então, quando a gente passa álcool lá nas mãos, ou em qualquer lugar da pele, a gente sente uma sensação de frio. Por que isso? Porque o álcool, ele na nossa mão um pouco quente, ele vai absorver energia da nossa pele e vai evaporar. Quando isso acontece, ele rouba energia do nosso corpo e a gente, naquela região, a gente vai ter a sensação de frio. Esse é um processo endotérmico, tá? Quando a gente põe a mão em cima da panela e sente frio, a água vai estar liberando a energia na tua mão, sente frio não, desculpe, sente quente, a água vai estar liberando energia na tua mão e tu sente quente e ela vai ir para o estado líquido. Isso é um processo exotérmico, porque ela está perdendo energia, ela está passando do estado gasoso para o líquido. Já que eu dei exemplo do álcool, ele está absorvendo, o álcool tem que se ligar no álcool, não é na tua mão, no álcool. O que aconteceu? O álcool absorveu energia da tua pele e evaporou. Ele evaporou, ele pegou energia da tua pele, tá bom? Se ele pegou energia da tua pele, ele absorveu essa energia. Se absorveu energia, o processo é endotérmico, beleza? Beleza? Não vai confundir não. Quando o sistema que está em estudo absorve energia, é endotérmico. Quando ele libera energia, é exotérmico, beleza? Eu costumo até brincar um pouquinho com meus alunos, dizendo que quando vocês assistem filme de terror, existe o que? O exorcismo. O exorcismo é o que? Para expulsar o mal dentro da pessoa. É meio grosso, é grosso o modo, mas funciona. É expulsar, é exo, tá? Ele não faz endorcismo, porque endorcismo é pegar o capeta e botar na pessoa, entendeu? Isso ninguém quer, né? Quer que o cara tire. Então é exorcismo, aí tá perdendo, tá saindo. Então tá saindo energia exotérmica, beleza? Grosso modo, mas vai funcionar, vocês nunca mais vai esquecer. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. E se nesse processo de você fazer o aquecimento do gelo, você colocar um termômetro dentro, você vai perceber que aqui, ó, teu estado é sólido, é abaixo de zero, tá? A água, ela tem um ponto de fusão de 0 e ponto de ebulição de 100. Então, se você tiver no estado sólido, a água, é porque ela vai estar abaixo de zero. Mas se você for aquecendo, ela vai subindo a temperatura até chegar aqui. Aqui é zero, é quando ela começa a passar do estado sólido para o líquido. Nessa região coexistem os dois estados, tanto sólido quanto líquido, tá bom? Então, essa energia aqui, você pode perceber que a temperatura não sobe, fica constante. Por que ficar constante? Porque toda energia que é fornecida por você durante o aquecimento, ela é utilizada para mudar o estado de agregação das moléculas. Ela está passando do estado sólido para o estado líquido.
Tudo isso acontecer, toda essa mudança, todas as moléculas passar para o estado líquido, ele vai começar a absorver de novo, vai começar a subir a temperatura, e nesse estado líquido aqui, ó, tá bom? O S para o sólido, o L para o líquido, tá? Que eu estou representando. E aí ele vai chegar a 100 graus. Quando chegar a 100 graus vai acontecer o mesmo procedimento, só que agora é do estado líquido para o estado gasoso. Vai permanecer constante, aqui a temperatura não vai aumentar até que toda a substância passe para o estado gasoso. E aí vai começar a subir de novo. Tranquilo? E se você fizer o contrário, a mesma coisa. Se você pegar uma substância no estado gasoso e começar a resfriar, ela vai fazer esse processo inverso. Tá? No caso, para cá, porque o tempo não volta, né? Se eu for voltar para aqui, eu estou significando que o tempo, eu estou diminuindo o tempo aqui. Aí eu teria que estar vindo para cá, constante, descendo. A gente vai pegar um exemplo mais para frente. Tá? Vamos lá. Aqui o estado gasoso, beleza? Então, nesse caso aqui, eu botei os processos, tá certo? Os processos você sabe que, só para revisar, processo de mudança de estado sólido para o líquido para o gasoso, ou direto é endotérmico e voltando exotérmico. Beleza? Mas acho que ficou bem claro, né? Outra coisa também que o pessoal confunde quando a gente dá o exemplo da água, porque o pessoal diz, não, a água é tudo constante. Não, pessoal, substâncias puras vai ter pontos de fusão e pontos de ebulição bastante definidos, bem definidos. Não quer dizer que seja em 0 graus o ponto de fusão e o ponto de ebulição a 100 graus. Isso aqui é o da água. Tá aqui, eu trouxe uma tabela para vocês, para você ver. Ácido acético, por exemplo, tem densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição totalmente distintos. Concorda? Beleza? Ó, diferente da água aqui, ó. Ele pode variar isso aqui de acordo com a substância. Mas se você pegar uma substância que você não conhece, medir a densidade e faz a ponto de fusão e ponto de ebulição, e você vê que bateu com uma dessas aqui, você vai identificar. Por exemplo, pega um sacarose, por exemplo. Você faz, cadê esse sacarose? Um acetato de metila. Você faz essas análises, você vai descobrir que aqui, a única substância que identifica isso aqui, que se encaixa, vai ser essa acetato de metila. Que ela tem propriedades específicas que você vai poder identificá-la. Beleza? Então, dito isso, a gente fecha aquela parte de diagrama de mudança de estado de agregação, mudança de estado, tá? E aí a gente começa a ir para outro patamar, outra revisão, vamos dizer assim, mas eu vou colocar nessa aula mesmo, para a gente não perder muito tempo. Que é sistemas, substâncias puras e misturas. Uma coisa bem rapidinho. Vamos lá. Substâncias puras é um material que apresenta constantes físicas e químicas bem definidas, tá bom? Na verdade aqui a gente está, por enquanto, em física, constantes físicas bem definidas. Vamos lá. A gente viu que a substância pura, eu até comentei já, tem tanto ponto de ebulição quanto ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Ponto de ebulição aqui, ponto de fusão aqui embaixo, constantes, né? Ó, como eu disse a você, tanto indo, subindo, né, que ele vai absorvendo energia, quanto a substância descendo, que vai liberando energia. Esse aqui, processo que está setinho aqui, ó, o meu apontador, é endo-exo. Está absorvendo é endo, que está saindo é exo, beleza? Não esqueça disso não. Pelo amor de Deus, isso aí vai acompanhar vocês, principalmente no segundo ano em termoquímica, viu? Não esqueça disso não, isso já é um adiantamento. Então, substâncias puras, beleza, tá lá. Mas as misturas não é pura, logicamente, né? A mistura é constituída por duas ou mais substâncias. Tem umas que se misturam, tem outras que não. Né? Ela até é a mistura, mas não forma um sistema homogêneo. Por exemplo, aqui, água e açúcar, quando dissolvido, forma um sistema homogêneo. Aparentemente é homogêneo, um sistema contínuo. Quando tem um sistema contínuo, a gente diz que só tem uma fase. E o que é fase, professor? Que bexiga é essa? Está tendo muita coisa. Calma. Fase, aqui, ó, é identificada pela aparência uniforme e suas propriedades constantes em toda a extensão. Por exemplo, se você pegar aqui essa partezinha, vai ter a mesma propriedade que essa aqui, essa partezinha aqui, formando uma única fase. Já o óleo aqui, você vê que óleo não se mistura com água, você sabe, nem gasolina se mistura com água. Então, vai formar duas fases. O óleo vai ficar em cima porque é menos denso. Aqui vai ter, essa parte aqui vai ser diferente dessa. Então, aqui vai ser uma fase e aqui vai ser outra. Beleza? Tranquilo? Então, quando o sistema apresenta uma única fase, é um sistema monofásico, ou seja, homogêneo. Quando apresenta mais de uma fase, é um sistema heterogêneo. Vê como é várias definições, mas é bem intuitivo, coisas que você já vem trabalhando no ensino fundamental até agora. Beleza? E quando você tem uma mistura de líquidos
que não se mistura, a gente chama de mistura heterogênea de dois líquidos ou mais imiscíveis. Esses líquidos que não se misturam são immiscíveis, os que misturam são miscíveis. Então, se você ouviu por aí falar ou pegar uma questão que tiver isso, líquidos immiscíveis são líquidos que não se misturam, formando, logicamente, não é um sistema homogêneo, é heterogêneo, mais de uma fase, beleza? Só com essa palavrinha você já deduz muita coisa. Então, as ligas metálicas, aquele ouro que você tem aí no seu pescoço, no seu dente aí, né? Eu sei que vocês gostam, tranquilo, cheio de ouro vocês. Então, é uma liga ali de ouro e cobre. Se liga que não é ouro puro, geralmente 25%, 20 a 25% de cobre. E aí ele é um sistema homogêneo. Você olhar para um ouro aí, olha para o seu dedo aí, seu anelzinho de ouro, né? É homogêneo, totalmente igual, uma mistura homogênea. Aí tem o latão, que é cobre zinco, bronze, cobre estanho, né? E outras ligas no geral tem uma aparência de uma única fase e é o sistema homogêneo, beleza? Vamos lá. Porém, pessoal, o gráfico de uma mistura, o gráfico de substâncias puras é constante, ponto de fusão e ponto de ebulição. Mas veja aqui, ó, que há uma diferença no ponto de fusão e de ebulição das misturas. Totalmente diferente, não é constante. Então, se você pega para fazer uma análise de uma substância, de uma mistura, e ela não apresenta substância, não apresenta nem ponto de fusão nem de ebulição constantes, você sabe que não é substância pura, é uma mistura. E aí você vai para outras análises para descobrir qual é. Beleza? Existem outras análises, mas aí vai baseado nas propriedades químicas, e aí você consegue separar e identificar aquelas substâncias. Beleza? Trouxe aqui esse exemplo rápido para vocês identificarem que água, está aqui o gráfico da água que a gente já trabalhou bastante, ponto de fusão e ponto de ebulição bem definidos. E o do sal de cozinha, o NaCl, tá aqui, ó. Ele passa do estado sólido. Se você for aquecendo, conseguir aquecer o sal de cozinha até 801 graus, ele vai passar do estado sólido para o líquido. Ele vai ficar líquido. Só que é uma temperatura bastante alta, que a gente não alcança isso facilmente, né? E aí, se você continuar aquecendo aquele líquido, ele vai passar para o gasoso em 1413 graus Celsius. Ele vai virar vapor. Beleza? Mas querendo ou não, se você conseguir fazer esse sistema, você vai ver que também é definido, porque o sal puro vai ter a definição ponto de fusão e ponto de ebulição bem definida, assim como a água. Mas se você misturar essas duas substâncias, tanto água com o sal, tá certo? Ele vai apresentar essa variação aqui, ó. Não vai ter mais o ponto de fusão nem o ponto de ebulição mais constantes, tá certo? Ele vai apresentar uma variação. Você vai perceber uma leve inclinação se você for medindo esse diagrama de aquecimento dessa mistura, mas você vai identificar facilmente que se trata de uma mistura, beleza? Tem alguns. Então, existem alguns casos especiais, algumas misturas chamadas misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. A mistura eutética apresenta o ponto de fusão constante, mais variado o ponto de ebulição, tranquilo? Ele apresenta essa diferença aí. Já a azeotrópica apresenta a de ebulição constante, mas o ponto de fusão apresenta uma variação aí, não é constante. Tranquilo? Se liga aí. Mistura eutética, ponto de ebulição, ó. Eutética, ebulição, variado, tá certo? E a azeotrópica apresenta somente o de fusão variado. Tranquilo?